Bom dia, tudo bem por aí? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar com geografia. Então vamos abrir o capítulo 10, onde nós vamos falar sobre regiões do Brasil, até a página 307, onde nós vamos falar sobre a região norte do nosso Brasil. Então, olha aí, vocês irão fazer a leitura, tá? Porque é necessário que vocês façam a leitura de vocês. Não adianta só ficar com o que a tia vai falar, porque as informações, tem mais informações para vocês aqui, ok? Então, na página 292, nós vamos falar sobre as 5 grandes regiões que o Brasil está dividido. O Brasil, politicamente, está dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Mas o Brasil também está dividido em regiões. Por que houve isso, tia? O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, resolveu associar os estados brasileiros em regiões. E os estados que tinham característica em comum associou dentro da região com essas mesmas características, ou seja, com os estados que tinham as mesmas características. Quais são essas características, tia? A característica social, econômica, natural, fatores naturais e também cultural, ok? E por que o IBGE fez isso, tia? Para facilitar a administração e a coleta de dados, ok? Então vamos conhecer as 5 regiões brasileiras. Olha aqui, cada cor representa uma região. Tia, como essas regiões foram definidas? Elas foram definidas por áreas que apresentavam mesmo aspectos em comum, como a tia falou, natural, social, cultural e econômico. Então vamos lá. Vamos conhecer os estados da região norte. Região norte é a maior região brasileira, ok? Formada por 7 estados, que são Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. São 7 estados que fazem parte da região norte do Brasil. A laranja é a região nordeste. Ela é formada por 9 estados. E pelo fato de ter um número maior de estados, ela não é a maior região. E como a gente já viu, a maior região que ocupa o maior território brasileiro é a região norte. Então vamos conhecer os estados da região nordeste. Vamos lá. Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Região Centro-Oeste, que fica no centro do Brasil. Mato Grosso, Goiás, onde está localizado o Distrito Federal, onde fica a capital do Brasil, que é Brasília, e Mato Grosso do Sul. São 3 grandes estados também. Agora, a região sudeste. Gente, eu tinha falado grandes estados porque
é uma região que só é formada por 3 estados, mas esses estados não é pelo fato de ser uma região formada por 3 estados que ela é uma região pequena, tá? Ela não é, tá? Os seus estados ocupam um território bem grande. Nós estamos falando em relação à região, a maior região brasileira é a região norte. O lilás aqui é a região sudeste, onde está localizado o nosso estado. Ela é formada por 4 estados: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. A rosinha aqui é a região sul, é a menor região do Brasil, ok? Que é formada por 3 estados, que são Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? Aí nós vamos falar que na página 293, como a tia falou, como uma região é definida? A região é definida pelas áreas com aspectos em comum. Quais são esses aspectos? São aspectos semelhantes, como a tia disse: cultural, social, econômico e natural. Então aqui o mapa onde está o estado de Santa Catarina, tá? Que é uma região formada por 19 municípios, e esses 19 municípios aqui, essa área, essa região aqui, nessa região, não estou falando região brasileira não, tá? Essa área pintada de amarelo, ela foi delimitada com base na herança cultural. E aqui nós temos, tá, o mapa mundi ou planisfério com a formação vegetal nativa. Olha aqui, que foi delimitado essa aqui e considerado as áreas onde predominam tipo de formações vegetal nativa. Então, essa área foi delimitada em relação à formação vegetal do mundo aí. Agora vamos para a página. Eu quero que vocês leiam aqui que cada região brasileira ela tem os seus aspectos culturais. E isso nós sabemos que o nosso Brasil ele é um país rico culturalmente, né? Então vocês irão ler e vocês vão descobrir aí as características dos aspectos culturais de cada região. Bom, agora nós vamos falar sobre, na página 296, sobre a integração do território brasileiro, como as regiões brasileiras estão integradas, estão interligadas. Eu vou falar através dos meios de comunicação e através dos meios de transportes. Os meios de transportes e os meios de comunicação facilitou a integração, a ligação entre essas regiões, ok? Então, vocês farão a leitura que vocês vão ter aí muitas informações. O Brasil, ele é um país numeroso, um país extenso, não é verdade? E houve-se o quê? A necessidade de delimitar essas regiões para facilitar essa administração. E assim foi feito. Agora, nós vamos para a página 299, onde nós temos uma seção aqui, tá? A seção O que estudei, que vale a pena, que está trazendo as 5 grandes regiões. Aqui está falando, uma região pode ser definida ou delimitada pelo agrupamento de áreas que apresentam
um ou mais aspectos semelhantes, como naturais, culturais ou sociais. As regiões do Brasil estão integradas, estão interligadas pelos meios de transportes e pelos meios de comunicação, ok? Agora nós vamos conhecer de forma mais profunda a região norte. A região norte, que é na página 302, é a maior região brasileira. Ela é formada por 7 estados brasileiros. E esses estados são Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Em relação ao clima e vegetação da região norte, podemos dizer que a região norte, ela tem o clima equatorial. O clima equatorial é um clima de temperaturas quentes e um clima que tem o quê? Chuvas abundantes, devido à presença da floresta amazônica. A floresta amazônica é a formação vegetal que predomina em quase toda a região norte do nosso Brasil. Em relação ao relevo e à hidrografia, a região norte, ela é rica, tem uma hidrografia rica, composta por rios extensos e volumosos, como o rio Amazonas, Madeiras, Purus, Negro e Tapajós. O rio Amazonas é o principal rio da região, ok? E em relação ao relevo, a maioria dos rios percorrem por relevo de planície. Então, os rios aí são rios que são volumosos e que tem o quê? Que percorrem em relevos de planície. São rios, a maioria, no caso predomina aí, rios de planície. Suas águas são tranquilas e devido a isso é utilizada pelos moradores dessa região como a principal via de transporte de pessoas e mercadorias. Gente, também vale a pena ressaltar que a população da região norte aproveita os rios como fonte de alimento e de renda, devido à variedade de peixes que habitam em suas águas. Agora, na página 305, nós vamos falar sobre a população da região norte, que possui aproximadamente 18 milhões de habitantes. A maior parte dessa população vive nas cidades, principalmente nas capitais dos estados. E o que marca aí o aspecto marcante dessa população é que cerca de 37% dessa população são povos indígenas que vivem na região norte do nosso Brasil. Em relação aos povos ribeirinhos da Amazônia, os povos ribeirinhos são povos tradicionais da Amazônia, que residem próximo aos rios, ok? Então, esses povos vivem praticamente da agricultura de subsistência, que é uma agricultura praticada para o seu sustento, da pesca e também do extrativismo. Eles têm a preocupação, tá, de zelar pela natureza, então eles aproveitam os recursos de forma sustentável. E em relação agora às atividades econômicas desenvolvidas
na região norte. O extrativismo vegetal, mineral e animal é intensamente praticado na região norte. É uma das atividades mais importantes, tá bom? Dessa região. Mas não podemos esquecer também da agropecuária. A agropecuária, que é a atividade relacionada à agricultura e à pecuária, também está entre as principais atividades econômicas desenvolvidas nesta região. E também vale ressaltar a atividade industrial, que também se destaca nessa região. Agora, o que falar da região da floresta amazônica? Nossa, nós vimos nos nossos estudos sobre as formações vegetais o quanto as formações vegetais estão devastadas. Mas não é diferente aí da floresta amazônica, tá bom? A prática de algumas atividades econômicas tem destruído aí de forma vasta a floresta, a maior floresta do mundo, que é a floresta amazônica. A retirada ilegal de madeira, o desmatamento causado pela expansão da agropecuária e da mineração tem provocado sérios problemas ambientais nessa região. Gente, então, nós vimos aí, conhecemos algumas características da região norte. Agora vocês irão ler, vocês terão mais detalhes e depois vocês farão as atividades até a página 307. Lembrando aqui na página 304, você pode responder aqui mesmo ou de forma organizada, pode fazer no seu caderno de geografia, ok? Agora, na página 295, não podemos esquecer, 295 e 298 também, tá ok? Então, daqui a pouco a tia retorna para nós corrigirmos. Beijo, gente. Ótima aula para vocês.